Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, que saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Pai, nós te adoramos e te engrandecemos aqui, como engrandecemos nesse período de louvor e de adoração. Que tempo gostoso, Senhor. Como o Senhor inspirou essas músicas, que o Senhor nos inspire agora através da Tua palavra, que nós saiamos daqui um pouco mais cheios da Tua presença, transformados pela Tua mente. Não nos deixe, Senhor, passar esse instante, essa oportunidade, porque eu creio, Senhor, que estamos aqui para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é uma história que ela está meio sanduichada no meio de umas histórias, no meio do endemoniado gadareno, no meio da cura da filha de Jairo, e aparece essa mulher, uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Na medicina a gente pode dizer que isso, na parte feminina, é o tal do corrimento, né? Que ela tinha, provavelmente. E aí, naquela época que a medicina ainda não era tão avançada, nós vamos perceber aqui que ela gasta os tubos, praticamente tudo o que tinha, com situações que poderiam surgir na época, sei lá, como disse aqui, 6 apóstolos que estavam pregando e fazendo campanhas, bispos, que diziam: olha, traga aqui o seu quinhão e você vai conseguir receber a sua cura. Charlatões, gastou com remédios naturais, fez homeopatia, ela fez várias coisas. Diz a Bíblia que ela gastou tudo quanto tinha, força, energia, dinheiro, e ela foi atrás de situações para que ela pudesse parar com aquele fluxo de sangue. E aqui é uma situação muito complicada, porque a sociedade naquela época, a sociedade judaica, ela tem um certo problema com mulher menstruada, não é? Mulher que está nesse problema, nesse processo de fluxo de sangue. Ela não podia ser tocada, ela não podia participar de reuniões, ela não podia estar andando até mesmo no meio da multidão. Difícil isso. Então eu fico imaginando que essa mulher tinha uma vida demasiadamente difícil, como muitos de nós temos. Às vezes nós temos aquele relacionamento complicado, um relacionamento difícil. Às vezes nós temos situações dentro do nosso trabalho que não é fácil. Às vezes nós temos situações até mesmo dentro da nossa comunidade onde servimos a Deus. Às vezes nossa mente, a nossa alma, ela está presa, amarrada, como estava essa mulher, por essa situação. E aqui ela nos traz um ensinamento de como dar um basta, dar um chega, dar uma finalização àquela situação que ela estava vivendo. Porque 12 anos, amados, 12 anos com um sofrimento desse não deve ser fácil. Eu fico imaginando como é difícil passar por um problema desse de saúde, né? A Vilma passou por algo parecido, né? Quantos anos? 6 meses. Foi fácil? Imagine 12 anos. Para nós é uma eternidade. E ela estava ali, e ela ouve uma situação, ela ouve: olha, Jesus está passando por aqui.
E ela coloca por fé na cabeça dela, olha, eu vou dar um basta nessa situação. Eu vou dar um fim nessa situação. Se tão somente eu tocar nas vestes do profeta, eu sei que eu serei curada. E aí eu quero passar para vocês três passos para a gente dar um basta na nossa vida em situações que precisam dar um basta definitivamente. Porque se nós não dermos esse basta, nós estamos passando por situação que vai abreviar sim o nosso tempo nesta terra. E a Bíblia, eu já ensinei isso aqui, a Bíblia nos dá a condição de chegarmos diante de Deus, e sim, com graça e com misericórdia, pedimos a Deus, Deus, dá um basta para que eu possa viver esse tempo na terra, conforme a sua vontade. 3 situações que eu quero que você aprenda nessa noite. A primeira delas, a gente sabe a hora de dar um basta, quando a gente percebe que vai morrer. Quem já passou aqui por alguma situação que achou que ia morrer? Hã? Já, Maurício? Edna? Salvador, né? Você também, viu? É difícil. Quando nós enfrentamos algo que parece que a morte está ali batendo a porta, a gente ganha uma força interna que não é fácil, porque a gente não quer morrer. A gente não quer passar pela morte. Talvez nós tenhamos a consciência de que é bom, mas nós não queremos passar por ela. Nós não queremos viver ela. E aí, quando nós estamos perto dela, nós temos que tomar uma atitude que não pode só estar no momento de uma opção, mas já é imperativo já. É imperativo tomar uma atitude, dar um basta, de dizer, chega, não aguento mais essa situação, eu não posso viver isso porque eu vou à morte. E eu quero dizer para você nessa noite, há sim a possibilidade, a oportunidade que Deus está dizendo para mim e para você, dá um basta, chega, a morte pode estar perto, mas você tem que entender que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E essa mulher, a Bíblia diz que ela estava de mal a pior. A Bíblia diz que ela gastou com tudo. Eu me lembro alguns 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui a um médico chamado Dr. Paulo Roberto Barata Ribeiro. Quem foi? E aí eu fui lá nesse médico, e ele é um médico, eu sempre esqueço a especialidade dele, ele não é endocrinologista, ele é... Hã? É várias coisas, né? Ele é um médico muito conhecido, caro, uma consulta dele é R$480 hoje, caríssimo, mas ele é um médico diferente, porque ele faz um processo que outros médicos não fazem. Normalmente, quando você vai a um médico e faz um check-up, esse check-up ele vai de 12 a 14 tipos de exames. 12 a 14 tipos de exames. O Dr. Paulo ele pede, em média, 48 tipos de exames. Ele faz um raio-x completo seu, da cabeça aos pés, do que falta de proteína, nutrientes, tudo. Eu fui. Eu sempre fui esportista, mas eu sempre gostei de comer bobagem. Quem não gosta de comer bobagem aqui, não é verdade? Hã? Todos nós, né? E aí eu mandei, você vai lá, faz os exames e manda os exames para ele, e aí você volta, e aí ele te dá o diagnóstico e te dá uma receita para que você faça um remédio, para que você comece a tomar ele e comece a equilibrar os seus nutrientes, suas proteínas de corpo e por aí vai. Quando eu voltei lá, ele disse para mim o seguinte, olha, eu descobri uma coisa no seu coração, você tem uma enzima que é gerada no seu coração e que se você não mudar a sua alimentação, o seu jeito de viver, você vai morrer.
Eu ia saber que eu tinha uma enzima que é gerada no meu coração, que ia dar um problema para mim e que eu ia morrer? Nunca. Mas aquela palavra me assustou. O que eu fiz? Tomei atitude. Segui à risca a dieta. Acho que foi a época mais magra da minha vida. Eu emagreci em 40 dias 12 quilos. Ele é muito bom, esse médico, mas é difícil se manter no processo dele. Complicadíssimo. E aí, aquilo mexeu comigo. Eu preciso me arrumar. Eu preciso entender que se eu não fizer o que é certo, eu vou morrer. Eu dei um basta. Eu dei um chega. Falei, não, Senhor, eu preciso fazer. Ortomolecular. Obrigado, pastor. Ele é ortomolecular. E aí eu tomei essa atitude e intensifiquei meus treinos, eu comecei a correr mais, eu comecei a treinar mais, e hoje eu tenho essa questão de treino. Se eu não treinar um dia, eu fico até nervoso, porque gera tanta endorfina que eu tenho que correr, eu tenho que estar em atividade. Quer dizer, muita coisa, muitos hábitos da minha vida mudaram. Mas eu tive que tomar uma atitude, mas eu ouvi uma palavra de morte. A mesma palavra que essa mulher provavelmente já devia estar vivendo. Porque 12 anos com uma doença, 12 anos com algo que marcava ela, que deixava ela a par da sociedade, fez com que ela tomasse uma atitude que dissesse, chega, basta. Eu lembro uma vez, eu como pastor já passei por situações muito difíceis, em aconselhamentos, veio uma mulher a mim, lá na nossa igreja, lá. E ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu já sou casada, eu não lembro agora a quantidade, mas já há alguns anos, tenho filhos. E eu apanho do meu esposo, semana sim, semana não. E naquela vez que ela tinha ido, ela chegou para mim e falou, pastor, o que eu faço? Primeiro vá fazer um BO. Vá à delegacia, tome uma atitude. Você vai esperar chegar até que nível? Até que situação? Mas pastor, nós não devemos orar, nós estamos orando, irmã. Mas se nós não tomarmos uma atitude, isso vai continuar. Ele não está aqui. E aí eu lembro que ela não tomou atitude naquela semana. Na semana seguinte, nós tivemos que abrigar a família dentro da igreja, porque ele pegou uma faca e foi para cima da mulher, para matar ela. E o filho vendo. O filho dele vendo ele indo com uma faca tentar matar a esposa. E aí eu disse para ela, olha, se você não tomar uma atitude, tomar um basta, não adianta você vir aqui à igreja, não adianta você vir pedir oração, porque é essa orientação que nós devemos fazer. Para com isso, dá um basta, chega! Pastor, mas ele precisa de ajuda. Eu sei que ele precisa de ajuda, mas ele precisa querer ser ajudado. Para pensar, se ele já chegou nesse estágio de pegar uma faca e ir para cima de você, o que ele pode fazer mais? E aí eu lembro que ela ficou lá um período e logo em seguida ela conseguiu arrumar uma casa e ela saiu da casa onde ela estava e hoje, graças a Deus, ela está viva, frequenta uma outra igreja, mas está viva. Precisamos dar um basta. E às vezes a morte aparece para nós. E quando ela aparece, você precisa ouvir e entender que chegou a hora de dar um basta. Dá um basta. Fala para a pessoa do seu lado assim, dá um basta em nome de Jesus. A segunda coisa que eu vejo é que quando a nossa oração muda, quando a nossa oração ela faz diferença para nós conseguimos caminhar para o basta, para o chega das coisas ruins. E sabe como é que deve ser a nossa oração? Sabe como é que nós devemos chegar diante de Deus? Agora, Deus,
se tu me deres mais uma chance, eu vou me agarrar com toda a força da minha vida. Porque Deus é um Deus de segundas chances. Ouça bem isso. Deus é um Deus de segundas chances. Mas a sua oração precisa ser uma oração que muda a situação da sua vida. Eu fiz essa oração lá na porta da igreja hoje. Deus, me dá uma segunda chance. Me dá uma segunda chance, Pai. Quem está precisando aqui de uma segunda oportunidade na sua vida? Olha só. Chega para Deus agora e fala: Deus, se tu me deres uma segunda chance, eu vou agarrar com toda a minha força. Mas você precisa ser sincero, porque muitas vezes nós fazemos essa oração da boca para fora, e Deus quer nos dar essa segunda chance, porque Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus que faz a diferença na nossa vida. Há um pouquinho de tempo atrás, nós tivemos uma situação em que um homem passou por um processo sério de cirurgia do coração. Não foi meu sogro, não. Um outro irmão. E quando eu fui visitá-lo, fica naquela situação, a pressão está alta, está tendo febre, não dá para operar, está desequilibrado isso, está desequilibrado aquilo. E o médico chegou para esse homem e falou assim: olha, a sua situação é gravíssima. Se você não operar, você tem pouca chance de vida. Se você operar, você também vai ter pouca chance de vida. Já ouviram isso? Isso aconteceu com meu pai. Na segunda operação dele, chegaram para nós e falaram assim: olha, ele tem 90% de chance de ficar na cirurgia, mas se ele não operar, ele vai morrer. Então vamos para a cirurgia. A gente se agarra o quê? Nos 10%. E esse homem estava me contando o seguinte: olha, pastor, eu estou aqui hoje, mas eu reconheço que eu fiz muito mal à minha família. Você conhece alguém assim? Eu reconheço que eu pisei na bola, eu reconheço que eu errei demais, eu reconheço que eu sou duro, eu reconheço que eu sou ignorante, eu reconheço que eu pisei nas pessoas e que eu não deveria ter feito isso com a minha família. E esse homem falava para mim assim: olha, pastor, olha quem está aqui, só o Senhor. Cadê minha família? Duro isso, não é? Porque as pessoas que fazem isso invariavelmente a vida inteira, o que acaba acontecendo? Ficam sozinhas. Eu espero que quando eu chegar no fim da minha vida, o Natan vá lá: ô pai, estou aqui, quero ficar com você. Espero. Espero que meus filhos tenham orgulho de estar ao meu lado. Porque esse homem não tinha filho nenhum do lado dele. E ali eu pude falar para ele: olha, Deus pode te dar uma segunda chance. Deus pode te dar uma nova oportunidade. E o que você vai fazer com essa nova oportunidade? Você vai continuar da mesma maneira? Você vai continuar do mesmo jeito? E aí esse homem passou pela cirurgia. E graças a Deus passou. Demorou um pouquinho para sair do hospital. Saiu. Mas ele tomou uma atitude. Ele mudou na sua casa. Ele mudou na sua casa. Só que, amados, estranhamente, Deus trabalha e nós não podemos perguntar por que Deus trabalha de certas maneiras. E esse homem começou a me ajudar na igreja. Ele ficou uma bênção. Ele que ia comigo fazer as visitas nos lares. A mulher dele feliz da vida porque ele estava na igreja. A família dele sendo restaurada, renovada. Passou um ano. Ele veio falecer com um problema do coração. E aí eu parei para analisar. Deus nos dá uma segunda oportunidade para nós refazermos o processo de vida de Deus em nós. E se você não fizer isso, você está estragando, jogando fora essa oportunidade que Deus está dando a você.
Esse homem fez tudo diferente. E ele pôde aproveitar o tempo da graça. Quando nós estamos vivendo a segunda oportunidade de Deus nas nossas vidas, nós estamos vivendo o tempo da graça. E eu profetizo que o tempo da graça está sobre você nessa noite. Eu profetizo que o tempo da graça se estabelecerá em você. Olhe bem para mim, amados. Se você tiver uma segunda oportunidade na sua vida, porque você tem chance hoje de ter essa segunda oportunidade, olha, pega seu punho, cerre ele e diga para o diabo: diabo, você não tem mais poder na minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus. E você não vai conseguir mais fazer com que as coisas se atrapalhem. Será que você pode dizer para o diabo: diabo, você está repreendido em nome de Jesus? Porque quem não acredita que o diabo está trabalhando para que você não tenha a segunda oportunidade, está vivendo no engodo dele. Deus quer te dar uma segunda oportunidade nessa noite, para que você venha dar o basta. Você está entendendo a mensagem do Espírito Santo de Deus na sua vida? Será que você pode dizer um basta para as coisas ruins da sua vida? Diga assim: eu dou um basta, em nome de Jesus, de todas as coisas ruins da minha vida. A vida é um dom de Deus, amado. Mesmo no meio de todas as dificuldades, a vida é um dom de Deus. Terceira e última que eu quero falar para você é que quando a gente para de camuflar as nossas dores, quando a gente para de esconder as nossas dores internas, elas viram ações externas. Você precisa parar de esconder o que você está passando, jogar isso diante de Deus, confessar tudo isso diante do Pai hoje aqui neste lugar, para que você tenha uma atitude, uma ação que realmente aconteça. Olha para essa mulher. Ela tinha uma doença há 12 anos. E ela toma uma atitude. Ela fala assim: olha, eu preciso ir ali naquele lugar, tocar nas vestes de Jesus, e eu sei que eu serei curada. Era algo íntimo dela. Era algo que era interno. Quantos de nós não temos problemas na nossa alma? Aliás, os maiores problemas que nós temos são psicossomáticos. São internos, íntimos, que só nós sabemos que nós temos. Porque nós às vezes não passamos para quem está do nosso lado. Às vezes nós não passamos aqui na nossa igreja. Às vezes nós não passamos para as pessoas. Às vezes nós não conseguimos confessar. Está dentro de você. E Deus quer arrancar isso que está fazendo mal dentro de você. E está dizendo para você hoje: basta, chega. Eu sou o teu Deus. Basta, chega. Você precisa viver isso. Viver o tempo da graça. Ninguém estava vendo isso. Mas essa mulher, ela toma uma posição. Ela transforma aquilo que estava íntimo dentro dela. Ela toma uma ação e vai ali e toca nas vestes de Jesus. E ela é curada. Provavelmente essa mulher estava varrida da sociedade pelo problema dela. Provavelmente ela estava ali com a estima bem baixa, porque ela não podia se relacionar com ninguém. Nenhum homem ia querer ela. Nenhum homem ia querer ela. Provavelmente ela já estava vivendo um processo de degradação da sua alma, talvez um processo depressivo, talvez uma situação que já estava fazendo com que ela pensasse: é melhor morrer do que viver. Mas ela toma uma atitude, ela diz: eu vou dar um basta hoje, eu vou dar um chega hoje, eu vou até lá, eu vou tocar nestas vestes. Amados, se você não entender a mensagem do Espírito Santo de Deus hoje, que é para você dar um basta nessa situação ruim, é para você dar um chega nesse problema, é para você entender que Deus é um Deus de segundas oportunidades, você precisa sim transformar estas ações de verdade. Sabe como é que você transforma isso? Pela fé. Você tem fé? Você tem fé, meu amado? Porque fé é um fato. A fé é um fato, mas também é um ato. Se você não tiver a atitude de fé, você não vai conseguir dar um basta, você não vai conseguir dar realmente aquilo que é necessário. A gente pode ver um outro exemplo de Jesus. Lá em João capítulo 9, se não me falha a memória, diz o seguinte sobre um cego de nascença.
E estava lá esse cego de nascença e Jesus faz uma coisa muito diferente. Algo que parece o beira misticismo, não é? Ele cospe no chão, faz uma laminha e põe nos olhos do cego. Mas o que ele pede? Ele fala naquela hora, você está curado? Não. O que ele pede, Maurício? Vai e lava-se no tanque de Siloé. Vá até o tanque de Siloé, onde está o sacerdote, lava os teus olhos da laminha, e no momento em que você lavar, você estará curado. Ele ouviu a voz do Senhor, com a laminha no olho. Que nojento, hein? Fala sério. Você colocaria a laminha no olho? Hein? Colocaria a laminha no olho? Hã? Hein? Obrigado, Salva. Para ver, quando a gente tem fé, fazemos qualquer coisa. A fé é um ato. Nós vamos ver lá Naamã. Está lá o rei. Ele chega diante do profeta Eliseu. Ele nem fala com o profeta Eliseu. Nem fala. O profeta chega para ele e fala o seguinte: vá até o rio Jordão e se banhe 7 vezes. Ele ainda dá uma retrucada na hora, mas poxa, lá na Síria nós temos rios mais bonitos, mais limpos, eu tenho que ir até lá. E aí teve um indivíduo que chega para o rei e fala assim: mas olha, você não veio buscar a cura da sua lepra? O que é para você se banhar 7 vezes no rio? E aí o rei fala: é verdade, eu vou lá, pá, na 7ª vez ele levanta e a lepra já tinha sumido. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você tomar uma atitude de fé, de verdade, quando você caminhar pela fé em Cristo Jesus, o basta já chegou na sua vida, o chega já chegou na sua vida, e o mal já acabou em nome de Jesus. Mas você precisa acreditar, você precisa ter esta fé, a mesma fé desta mulher, foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Amado, você não precisa tocar na minha toalhinha, você não precisa tocar na minha camisa, você não precisa tocar em ninguém, mas você precisa ter uma atitude de fé nessa noite, para que esse mal acabe em nome de Jesus. Mas aqui tem alguns mortos que nem glória a Deus dão. Tem aqui alguns que nem se interessam em dizer: Senhor, eu estou aqui para dar um basta das coisas erradas na minha vida. Mas ficam presos, amarrados, destruídos dentro de si mesmos. Amados, em nome de Jesus Cristo, hoje é hora de mudar. Ou você muda, ou você não muda. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Ou você tem uma atitude de caminhar com Cristo, ou você não tem nenhuma atitude de caminhar. Mas depois não venha reclamar de que a sua vida passa por lutas e que você não consegue passar por elas, porque você não consegue lutar. Dá um basta hoje, dá um chega hoje em tudo isso que você está vivendo. Será que você pode fazer isso junto comigo, em nome de Jesus? Não é possível você viver nessa montanha russa absurda que é a vida humana na terra. Uma hora você está lá no alto, daqui a pouco você está despencando com tudo lá para baixo. E aí você chega lá embaixo, parece que você quer ficar lá embaixo. Dá um basta hoje em nome de Jesus Cristo. Dá um basta porque a morte já foi vencida. A morte já foi vencida. O tempo da graça já chegou. E a fé com um ato, ela muda a nossa história. Ela muda a minha mente, ela muda o meu jeito de andar, ela muda o meu jeito de fazer. E a gente está aqui hoje, às vezes presos. Essa mulher não mediu esforços, tinha uma multidão em volta de Jesus. Ela foi lá no meio, ela deve ter passado um aperto, ela deve ter sido amassada, ela deve ter acontecido algumas coisas com ela que não foram agradáveis. E ainda Jesus expõe ela e fala: quem me tocou? E ela fala: fui eu, Senhor. Porque o Senhor sabe que quando nós chegamos diante de Deus, clamando a Ele, com a nossa oração: Deus, me dê uma segunda oportunidade. Deus ouve a tua oração. Você crê que Deus ouve a tua oração? Quem está precisando de uma segunda oportunidade aqui? Eu estou.
Se você está, eu quero que você faça essa oração. Deus, se tu me deres uma segunda oportunidade em todas as áreas da minha vida, eu vou agarrá-lo com toda a minha força. Eu quero mudar a minha mente, o meu jeito e agir em fé, porque eu creio em Ti como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Profetiza para a pessoa do seu lado assim, ó, hoje chegou o dia da mudança. Você crê nisso, que hoje chegou o dia da mudança? Amém. Hoje chegou o dia, obrigado, pastor. Hoje chegou o dia da mudança. E se você não fizer essa mudança por si só, como essa mulher fez, você vai ficar aí parado, amarrado. Levanta e anda, meu amado. Não é isso que Jesus fala para os paralíticos? Tem muito paralítico espiritual aqui hoje. Levanta e anda. Levanta e anda. Ai, pastor. Levanta e anda, meu amado. Levanta e anda, minha amada. Deus é conosco. Deus é conosco. Não é isso que a Bíblia fala? Emanuel. Deus é conosco. Quando a gente faz isso, a sua fé se torna em uma atitude. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E é isso que eu quero encerrar hoje dizendo, que fé sem obra é morta. Tenha fé hoje em nome de Jesus. E eu profetizo que a sua semana será uma semana de mudança. Que a sua semana será uma mudança completa, desde a sua casa, ou por onde você andar, por onde você passar, o Senhor será contigo. Amém? Eu gostaria de ler com você o Salmo da Proteção que nós estamos lendo todos esses dias. Eu gostaria de que você prestasse atenção em cada verso do Salmo 46. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus tem manifestado a sua graça sobre nós. Amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pai, te agradecemos pela palavra e pelos louvores nessa noite. Senhor, Tu sabes como será a nossa semana. Peço que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentá-la. E que nós tenhamos, no momento das decisões, a fé certeira de tomarmos o verdadeiro ato que o Senhor quer para nós. Que nós vivamos a Tua vontade e que sejamos protegidos pela Tua palavra, que é o Senhor Jesus. Assim te peço e assim te agradeço. Amém? Pegue na sua mão a sua oferta, seu princípio de fé. Vamos adorar a Deus dessa maneira.